O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo: depois de mim virá alguém mais forte do que eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no rio Jordão. E logo ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz: Tu és o meu Filho muito amado, em ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Celebrar a festa do batismo do Senhor é concluir o ciclo natalino, o tempo litúrgico do Natal, que nós começamos a celebrar ali na véspera do dia 25, né? Dia 24, a famosa missa do galo, a missa da vigília. Ali nós abrimos de forma cândida, de forma angelical o Natal, porque o Natal ele tem um quê de infância, de família, um quê de paz. É próprio do tempo do Natal a gente colher a paz que Deus quer nos conceder. Mas infelizmente, por conta de uma vida agitada, a gente já não presta atenção nem nas coisas naturais, muito menos as coisas sobrenaturais. Infelizmente, nós estamos vivendo num tempo de uma agitação, de uma correria, sobretudo quem vive em grandes cidades, mas também quem vive em cidades medianas, o trabalho, os estudos, faculdade, até mesmo os trabalhos de igreja, e dá conta disso tudo. A gente olha para as pessoas boas, pessoas que querem ser santas, querem ser de Deus, querem ser serenas, por mais que elas lutem para organizar as suas vidas, tem uma esteira, igual aquelas esteiras de academia, que está ligada a 50 por hora. Então nós estamos igual o papaléguas, né? Aquela correria onde que a nossa mente, nosso cérebro mesmo, nosso órgão, nosso cérebro, ele não consegue contemplar as coisas belas, tanto as naturais, mas muito menos as sobrenaturais. E esse tempo do Natal, ele é maravilhoso para mergulharmos na candura de Deus, na bondade de Deus, na suavidade de Deus, na ternura de Deus. Mas, que nem um motor dessas metalúrgicas, nós estamos ligados, e até para dormir está difícil. As pessoas não conseguem ir desacelerando o organismo físico para dormir. Aí começam as doenças ligadas ao cérebro, doenças ligadas ao organismo físico e tantas outras coisas. Enfim, fecha parênteses,
tirando essa, infelizmente, essa agitação que é própria desses tempos, né? Padre Serafim Rose, ortodoxo, ele diz assim: o que foi os tormentos físicos para os primeiros cristãos serão os tormentos psicológicos para os últimos cristãos. Nós já estamos vivendo esses tempos. E nessa segunda-feira, dia mais tranquilo, vamos dizer assim, a igreja estende a alegria da Epifania, celebrando a festa do batismo do Senhor. Epifania, uma palavra grega, significa manifestação. Deus se manifesta para nos salvar, né? Lucas 19, versículo 10. O Filho do Homem veio procurar e salvar aquele que estava perdido. Então, aqueles que não foram batizados, eles estão ainda sendo procurados por Deus. O Filho do Homem veio procurar e salvar aquele que estava perdido. Ele disse isso na casa de Zaqueu. Então Jesus, ele quer salvar a todos. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então aqueles que não foram batizados ainda estão sendo procurados pela misericórdia de Deus. Mas aqueles que já foram batizados, que estão na igreja ou afastados da igreja, esses precisam ser santificados. Uma coisa é ser salvo, outra coisa é ser santificado. Jesus deixou muito claro no Evangelho de São Marcos, capítulo 16, versículo 15: todo aquele que crê e for batizado será salvo. Tem duas condições para a salvação: você crer num Deus uno e trino, revelado no seu Filho Jesus, e ser batizado. Quem não crer e não for batizado, não será salvo. Ah, mas Deus é isso, Deus é misericordioso, existe a misericórdia que só Deus sabe. Sim, mas a revelação é esta, não existe outra revelação. Para a salvação é necessário um dom da fé e o dom do batismo. Sem fé e sem batismo, ninguém será salvo. Por isso, a urgência de fazer cristãos. Por isso, a necessidade de uma boa evangelização, de uma eficaz catequese, para trazer as pessoas que não são batizadas para o seio da igreja. Ontem, na missa que eu celebrava das 9 da manhã, o pessoal chegou: padre, tem uma criancinha, acabou de nascer, o senhor apresenta ela a Deus? Sim, eu vou apresentar ela para ser batizada, apresentar ela a Deus, a Santíssima Virgem, para que abra para ela as portas do batismo urgentemente. Porque, queridos, isso aqui é teologia pura, viu? Uma criança que acaba de nascer, por mais bonitinha que seja, por mais gordinha que seja, por mais good que seja, ali não tem filho de Deus, não. Filho de Deus é só depois do batismo. Não é assim não, padre. É assim sim. Antes do batismo, ela é filhinha do papai dela e da mamãe dela. Filha de Deus é no batismo. É no batismo que nós recebemos a filiação divina. É no batismo que recebemos os dons teologais, as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. É no batismo que Deus começa a habitar a nossa alma. Antes disso, ensina os santos padres da igreja, os doutores, os místicos e os catecismos. Antes disso, a criança está nas trevas. E aí eu fui consultar, os padres da igreja, bons catecismos, Santo Tomás de Aquino. Está na Suma, viu? Padre Braulio não fica inventando conversa fiada, não. Está na Suma Teológica, tradição da igreja, que a criança, no ventre da mãe, ela é guardada pelo anjo da guarda da mãe de Santo Tomás de Aquino. O anjo da guarda que Deus destinou para ela, e Deus destinou,
vai assumir a sua missão após o batismo. Está claro, entendeu? Pode conferir na Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino, os santos padres da igreja, né? Antes do batismo, a pessoa não recebe a graça santificante, não recebe a salvação. Não existe outro meio no qual os homens possam encontrar a salvação, senão através do batismo. Padre, e aqueles que não são batizados, morrem sem batismo, vão para o inferno? Ensina os padres da igreja, ensina Santo Tomás de Aquino, ensina os catecismos, Catecismo de Trento, Catecismo de São Pio X, Catecismo amarelinho de São João Paulo II. Deus tem meios extraordinários na sua misericórdia, no qual Ele possa salvar, entendeu? Mas são meios extraordinários, que só compete à ciência divina e não compete a nós. Então, não vamos titubear o batismo das nossas crianças, porque qualquer doutrina que vem tardando o batismo das crianças não é doutrina católica, não é doutrina, não é tradição apostólica, porque os apóstolos batizavam famílias inteiras. Atos 16, versículo 31, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua família. E São Paulo, ele e Silas, depois de saírem da prisão, com aquele milagre estrondoso do carcereiro que ia tirar a vida, ele vai lá, batiza o carcereiro e a sua família. A família comporta mulher e filhos. Na casa de Cornélio também, Cornélio, o Espírito Santo desce sobre Cornélio antes de ser batizado. Olha o dom da fé, o dom da fé. O Espírito desce sobre Cornélio antes do batismo. Atos dos Apóstolos. E São Pedro ali fazendo o papel de um belo catequista, né? De um bom evangelizador, fiel ao evangelho, que ele mesmo ouviu, viu, escutou, ensinou, ditou. Ele vai dizer: meu filho, abre o teu coração para o batismo. E ali São Pedro batiza Cornélio, sua esposa e todos os seus filhos. Batizar as crianças, sim, porque o batismo é um meio necessário, o único meio, junto com a fé e o batismo, para a salvação. Então, tardar o batismo de uma criança, deixar para ela escolher quando ela tiver 18 anos, 20 anos, isso é uma sandice. Isso não é racional, porque aquela criança, quem garante que aquela criança de 4 anos vai ter 14 anos? Quem garante que aquela criança de 5 anos vai ter 20 anos? Então, meus irmãos, a gente deve viver cada dia da nossa vida como se fosse o último. Por isso que Jesus deixou claro, Mateus 6,34, cada dia basta o seu cuidado. E qual que é o cuidado de cada dia? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e tudo mais vos será dado em acréscimo. Mateus capítulo 6, versículo 33. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, Romanos capítulo 10, versículo 9, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então não precisa ser batizado, padre, é só invocar o nome do Senhor. Deus dá o dom da fé em casos extremos, para que a pessoa invoque a sua misericórdia e seja salva. Mas o caminho ordinário, o caminho apostólico, o caminho eclesial, o caminho que a Santíssima Trindade deixou para nós, é o batismo como a porta dos sacramentos. E com o batismo crisma, que é a infusão do Espírito Santo com seus dons, carismas, seus frutos, e depois, assim, recebendo o corpo e o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, a divina Eucaristia em cada missa, vai inflamando, vai crescendo em nós as virtudes teologais, as virtudes humanas, e nós vamos sendo solidificados no caminho da salvação. Vamos honrar o nosso batismo? Qual que é o dia do seu batismo?
Eu fui batizado no dia 19 de setembro de 1982, 19 dias depois do meu nascimento. No dia de Nossa Senhora de La Salete, no dia de Nossa Senhora La Salete, eu tive a graça da minha família me levar na pia batismal. Ali eu me tornei filho de Deus, porque antes eu sou filho do seu Nicola e da dona Ruvânia. Antes do batismo, Padre Braulio não era filho de Deus, não era, e você também não, e nenhuma criança que nasceu e não foi batizada ainda não é filho de Deus. A Bíblia não mente, a doutrina não mente. Quem tem que mudar de vida somos nós. Quem que tem que criar juízo somos nós. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, né? Homem de profunda teologia moral, um místico, um pregador, um homem assim tão profundo e ao mesmo tempo traz para a gente coisas tão práticas e simples. Santo Afonso diz assim: é uma falta grave os pais negligenciarem o batismo de seus filhos, é uma falta grave. E o mesmo Santo Afonso diz: é sinal de predileção divina a criança ser batizada com pouquíssimos dias. Quer ver? Eu conheço uma pancada de santos, eu não vou citar aqui agora para vocês, que eu estou meio cansado, mas vou falar pelo menos uns 2. Santo Padre Pio foi batizado com 12 horas. Será que ele tinha uma predileção divina na vida dele? Sim ou não? O Papa Bento XVI foi batizado com 1 dia. Santos místicos foram batizados assim praticamente na hora que nasceu. Santa Catarina de Sena foi batizada imediatamente que nasceu. Então há uma predileção de Deus no batismo, naquele batismo iminente. A criança nasce, os pais já levam a pia batismal. Por isso deveria ser realmente celebrado o dia do nosso batismo com tanta alegria e fervor quanto é celebrado o dia do nosso nascimento. As pessoas até esquecem o dia que foi batizado. Então, depois dessa homilia, você vai procurar o dia do teu batismo. Faça isso antes de você morrer, ainda dá tempo, faça isso, porque nós temos que beijar a pia batismal, nós temos que beijar as mãos, beijar o coração, a alma do padre que me batizou. O padre que me batizou, o padre Sebastião Pitts, deoniano, acredito que já faleceu, já era um senhorzinho de idade, há uns tempos atrás, trabalhou em Varginha, e celebrar o batismo do Senhor Jesus, que não precisava de ser batizado, né? Por que Jesus entrou na fila dos pobres pecadores para ser batizado por São João Batista? Você já parou para pensar? Sendo que ele é santo, 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 ele é o autor da vida, ele não precisa de salvação. Por que ele entrou ali na fila dos pobres pecadores? Porque ali tinha gente de tudo quanto é jeito, né? Tinha corrupto, tinha vagabundo, tinha prostituta, tinha assassino, tinha hipócrita, tinha gente de vida dupla, de uma vida, tinha dissimuladores, ladrões, cafetões, tinha gente de tudo quanto é jeito, e Jesus entra no último lugar, na fila dos pobres pecadores, com humildade. Por que Jesus fez isso? Porque o Pai queria que o Filho fosse exemplo de humildade para todos nós, e naquele momento também, os padres da igreja, Santo Hilário de Poitiers, grande doutor da igreja, ele diz que Jesus entrou também para ser batizado, para que a sua humanidade crescesse em graça, unção e sabedoria. Está vendo? Aquele que é o próprio Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, como diz o Evangelho de São Lucas, crescia em sabedoria, estatura e graça. O Pai infundia cada vez mais a unção do Espírito, que procede do Pai e do Filho, na alma humana de Jesus, na sua humanidade,
a sua divindade ia transbordando na sua humanidade, para que ele pudesse nos mostrar o caminho da salvação, através dos seus ensinamentos, mas principalmente através dos seus atos. Então, meus queridos, me vem muito forte aqui no coração, e eu já vou terminando. Nós que, graças a Deus, recebemos o maior presente do céu, que é ser batizado, vamos valorizar o batismo, vamos honrar o batismo, porque o batismo é uma morte mística que Deus realiza na terra, para que nós não morramos eternamente. Na verdade, todos aqueles que já foram batizados, já morreram em Cristo e ressuscitaram com Ele. Por isso que a morte física, ela não tem poder nenhum sobre um batizado. É simplesmente um passaporte para o céu. São Paulo, sabendo disso, né? Teólogo que é, místico, homem de profunda intimidade com Deus, ele diz assim: é bom que eu fique aqui no meio de vocês, para evangelizar, para mostrar para vocês o caminho da salvação, para formar novas comunidades, para expandir o Evangelho, mas na verdade, deixa eu falar uma coisa para vocês, ele vai dizer isso, Filipenses 1:21, o meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro, porque São Paulo não via a hora de estar frente a frente com Jesus, com Nossa Senhora, com o Pai, o Espírito Santo, São José e os patriarcas e os santos no céu. Então, se você é batizado, filhinho, você já tem o ingresso, minha filha, você já tem o ingresso ali para o céu, você já tem o passaporte para a eternidade. Tenha medo da morte não, tenha medo de morrer na safadeza, isso sim, tenha medo de morrer no pecado, no fingimento, na dissimulação, mas o que mais dói, eu vou terminando essa homilia. Sabe o que dói? É ver uma multidão de batizados, como disse o Papa São João Paulo II, quando veio no Brasil. Padre Jonas Abib sempre falava isso também. O que mais dói é ver uma multidão de batizados não evangelizados. Você já deve conhecer uma turma lá na tua casa, né? Na tua casa, no teu serviço, né? Um monte de gente que você levou à pia batismal quando era criança, quando tentou testemunhar, tentou mostrar o caminho de Deus, fez até a primeira comunhão, talvez a crisma, depois vazou, sumiu da igreja, virou um turista. Aí quando aparece, tadinho, não sabe nem o que está acontecendo, um paraquedista assim, da última brigada. Nós temos que rezar por essas pessoas, irmãozinhos, irmãzinhas nossos que estão perdendo a fé. O que é perder a fé? É você ser batizado e não exercer mais a sua virtude da religião, não ir na missa, não rezar o terço, você se tornou o fundador da sua própria religião, da tua cabeça. Está cheio de gente assim, batizados, não evangelizados. Começa com a tibieza. Padre, o que é a tibieza? A pessoa já não reza mais, já não confessa mais, não vai na missa todos os domingos, não tem ordem na própria casa, não reza o terço, e começa sempre assim, não precisa disso não, isso é exagero, para que rezar o terço todos os dias? Para que? Não, isso é fanatismo, não, essas pessoas são fanáticas, sabe essa turma aí, esse pessoal é um pessoal fanático, não precisa disso, aí não precisa de ajoelhar para entrar na igreja, não precisa rezar para alimentar, para comer, não precisa rezar o ângelus, né? Mulher não precisa cobrir o corpo, não, que bobagem, isso aí é coisa antiga, isso é coisa de gente radical, de padres radicais, e desse povo aí conservador, tradicionalista, carismático, não precisa. Eu posso vestir minhas roupas mais apertadas, assim, embalada a vácuo, né? Posso vestir, pôr a barriga de fora, pôr as axilas de fora, eu posso ir de bermudas na igreja, aliás, está calor, Deus não vai ficar olhando para minhas canelas, né? Um homem, você acha que Deus vai olhar para minhas canelas na igreja, para o meu joelho? Não, eu posso ir de bermudas,
eu posso fazer tatuagem, eu posso colocar piercing, posso escutar toda a música que eu quiser, todo o batidão, todo o lambadão, todo o sertanejão, todo o rockão, todo louco que tem por aí, satanista. Isso não faz mal, não faz mal para ninguém, isso não faz mal. Aliás, eu sou uma pessoa boazinha, eu não mato, porque eu não matei ninguém, não quero o mal de ninguém, não trai minha esposa, não trai meu marido, né? Então, eu tenho Deus no meu coração, sabia? Eu tenho Deus vê o meu coração, eu procuro ajudar os pobres, eu faço caridade, não tenho maldade com ninguém, não dou prejuízo para ninguém, mas esse negócio de missa todo domingo, confessar com o padre, isso é coisa de beato, isso é coisa de gente fanática, não precisa dessas coisas, não precisa de tudo isso, né? Para que ficar com essas roupas modestas e se é homem precisar ficar aí, cada um tem seu estilo. Eu sou livre para viver do meu jeito. Sim, você é livre para viver do teu jeito. Eu sou livre, eu sou uma pessoa, você é outra. Os dedos das mãos não são iguais. Deus nos deu a liberdade, né? Romanos 8, 21, a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Cada pessoa tem a liberdade para viver conforme o coração de Jesus. Segunda carta de São Paulo, capítulo 3, versículo 17, aonde está o Espírito, aí está a liberdade. E Jesus foi muito claro para os judeus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8,32. Libertará do que, Padre? Libertará dos seus pensamentos revolucionários, anárquicos. Libertará de você mesmo. Ontem eu disse, né, aqui numa catequese da missa da manhã, que a salvação que Jesus veio trazer não é a salvação assim do Covid, a salvação das bombas, a salvação das doenças. Jesus não veio te salvar dos escorpiões, dos jacarés, dos ladrões. Jesus não veio te salvar em primeira instância nem do demônio. Jesus veio te salvar de você mesmo. Disse ontem nas missas, o demônio é tão safado, o demônio é tão mesquinha, está na palavra, né? Na Bíblia, João 10:10, o inimigo veio para matar, roubar e destruir. Sabe como que Satanás faz conosco? Ele abre a sua cutelaria. Padre, o que é cutelaria? É onde vende facas, punhais, espetos. Ali ele abre a sua cutelaria e nós mesmos escolhemos os instrumentos que ele vai nos matar. É você que escolhe. Ele é tão tacanha, ele quer judiar do ser humano, que ele deixa você escolher o instrumento da tua perdição. E Deus, vendo isso, ele não suportou. A Trindade não suportou ver a sua imagem e semelhança sendo judiada, pisada, destroçada pelo mundo e pelo inimigo. E o Filho diz ao Pai, Hebreus capítulo 10, versículo 7, Pai, dá-me um corpo que eu vou, Pai, eu venho com prazer para fazer a tua vontade. E Jesus morreu numa cruz, para fechar essa cutelaria do demônio, para te tirar das ilusões do mundo, e principalmente para arrancar esse veneno do pecado no teu coração, que te faz um anárquico, um homem sem princípio e sem fim, e te devolve a graça santificante mediante o batismo. Poderia falar por mais meia hora, mas em respeito à turma que está aqui, né? Às vezes para a internet eu gostaria de pregar por umas 3 horas em seguida, se vocês tivessem paciência para me ouvir, eu não acho ruim não. Mas respeito vocês, né? Já deve estar aí com a poupança já cansado de ficar sentado,
Mas eu vou terminando por aqui. O Brasil e o mundo está se tornando, principalmente o Ocidente, a África está crescendo, hein? A África está crescendo na fé, os bispos africanos, o povo africano. Chega notícia para nós de todos os lados de missões maravilhosas na África. No Oriente Médio, gente derramando sangue para ir na missa de domingo. Na Ásia, nas Filipinas, pessoas honrando o seu batismo até o sangue com a vida. Mas na Europa e nas Américas, apostasia geral. Pessoas que estão trocando a sua filiação divina por um prato de lentilhas, perdendo a fé. Começou com não precisa disso, não precisa daquilo, aí entrou a tibieza, da tibieza entrou o sincretismo, do sincretismo a apostasia, do sincretismo a apostasia. Olha a equação de quem está indo para o inferno. Não precisa disso, não precisa daquilo, não precisa, a lei do não precisa. Para que tudo isso? Isso gera tibieza. A tibieza faz, daqui a pouquinho a pessoa virou um sincrético, um gnóstico, já misturou um monte de coisa de religião na cabeça. E daqui a pouco a pessoa já não está crendo em mais nada, totalmente indiferente com Deus e caminhando para a perdição. Que tristeza. Por isso que Nossa Senhora chora, Nossa Senhora das lágrimas. Por que você acha que Nossa Senhora apareceu em Campinas, para a irmã Amália Aguirre, chorando no nosso Brasil? Ela tem motivo, porque nós não honramos o sangue do Filho dela, não honramos o nosso batismo, não vivemos o nosso batismo. Se simplesmente vivêssemos o nosso batismo, seríamos pessoas muito mais felizes e a sociedade seria totalmente transformada, totalmente diferente do que nós vemos hoje. Mas Deus, que é rico em misericórdia, Efésios 2:5, Divis in misericórdia, Deus que é riquíssimo em misericórdia, está preparando uma grande transformação para o Ocidente e para o mundo. Vamos todos nós, unidos ao coração imaculado de Maria, unidos a São José, vamos pedir a Deus que não nos permita sermos batizados mau caráter. O que é isso, padre? É aquela pessoa que foi batizada, mas o pai e a mãe, o ambiente, o meio no qual ela cresceu e se desenvolveu, não foi suficiente para formar o caráter daquela pessoa. Então ela é batizada, mas é um mau caráter, vive uma vida mundana, uma vida dissimulada. Isso que faz com que Nossa Senhora chore. Mas o coração de Jesus, de Maria, de José, Trindade Santíssima, se alegra com os seus pequeninos, que se esforçam dia e noite para honrar o seu batismo. Que arranque os teus olhos, que arranque as suas mãos, que a minha língua se prenda ao céu da boca, se um dia de ti, ó meu santo batismo, eu me esquecer. Olha, que se resseque a minha mão, se um dia de ti, Santa Igreja Católica, do qual me deu a salvação e a filiação divina, eu me esquecer. Peçamos a têmpera dos mártires, honremos o nosso batismo com a vida, com o sofrimento e com a morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Vamos ficar em pé e fazer hoje, com a graça de Deus, a renovação do nosso batismo. A cada invocação nós diremos renuncio, né? Cada pergunta. Irmãos e irmãs, pelo mistério pascal fomos batizados. No batismo fomos sepultados com Cristo para vivermos com Ele uma vida nova. Por isso, terminado esse tempo natalino, renovemos as promessas do nosso batismo, pelas quais já renunciamos a Satanás e suas obras, e prometemos servir a Deus na Santa Igreja Católica. Portanto,
renunciais ao demônio, renuncio. E a todas as suas obras, Renuncio. a todas as suas seduções, Renuncio. renunciais ao pecado para viver na liberdade dos filhos de Deus, Renuncio. renunciais a tudo que causa desunião para viver como irmãos e irmãs e para que o pecado não domine sobre vós, Renuncio. renunciais ao demônio, autor e princípio do pecado, para seguir Jesus Cristo. Renuncio. Agora, com mais alegria, com mais ênfase ainda, nós vamos dizer: creio. Credes em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra? Creio. Credes em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que nasceu da Virgem Maria, padeceu e foi sepultado, ressuscitou dos mortos e está sentado à direita do Pai? Creio. Credes no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição dos mortos e na vida eterna? Creio. O Deus Todo-Poderoso, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nos fez renascer pela água e pelo Espírito Santo e nos concedeu o perdão dos pecados. Ele nos guarde em sua graça para a vida eterna, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Glorioso São José, rogai por nós. São Miguel, santos anjos e arcanjos, defendei-nos e guardai-nos. São Pedro e São Paulo, rogai por nós.